Graça e paz, meus queridos irmãos e amigos. Hoje a nossa meditação sugerida tem como tema Segura na Mão. É um texto da palavra de Deus de Isaías, capítulo 65, o penúltimo capítulo do profeta Isaías. Os primeiros versículos desse capítulo 65 diz o seguinte: fui buscado pelos que não me perguntaram por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda pelo caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. O profeta Isaías está exatamente falando de uma nação rebelde, quanto mais que era o povo de Israel, que devia ser exemplo para todos os demais povos, mas que costumeiramente e frequentemente estavam andando na rebeldia, na contramão da vontade de Deus. Aí o profeta lança essa profecia, dizendo nessa linguagem poética, mas muito interessante: fui buscado por um povo, ou por alguns, que não me perguntavam, e fui achado por aqueles que não me procuravam. Como isso é possível? Esta profecia diz respeito a um outro Israel, o Israel de Deus, o Israel espiritual. Na verdade, tendo Israel como um povo etnicamente falando, a profecia está falando de um povo que não tem uma origem étnica em Israel, não é um semita, não é o judeu, é o gentil. Porque todas as pessoas que, através de Cristo, são atraídas, chamadas para Deus, na verdade, elas se tornam Israel de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina isso na carta aos Romanos. A igreja é o novo Israel de Deus. Não está presa a uma etnia cultural, nem de outra forma, mas está presa porque está ligada a Deus através do único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Quem nele crê e tem a vida eterna passa a fazer parte da família e do Israel de Deus. Esse povo que não tinha o nome de Deus, esse povo que não buscava Deus, esse povo que era desconhecido de Deus, foi esse povo que Deus atraiu. Deus atraiu-nos, nação gentílica, nação não judaica, para fazer com esse povo um povo eleito, uma raça santa, um sacerdócio real, um povo de exclusividade de Deus. Isto é maravilhoso, e a bem da verdade, aqueles que etnicamente são judeus ou israelitas na carne, eles, quando creem em Cristo e recebem a Jesus Cristo, tal qual este povo, eles também se tornam povo de Deus e família de Deus. Em outras palavras, o povo de Deus é um só, a família de Deus é uma só. Não importa a etnia, a raça, todos ligados, ou estão todos ligados a Cristo Jesus, comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, ligados por este sangue que nos purifica de todo pecado. Esta profecia, portanto, diz respeito a um povo que, diria, por volta daquela época em que Isaías profetizou, não era conhecido, mas que, na verdade,
que antes não era povo, diz o apóstolo Pedro, mas agora se tornou povo de Deus. É um povo que não buscava Deus. E a bem da verdade, quem é que busca Deus? Ninguém realmente busca Deus, diz a própria palavra do Senhor. No livro de profeta Isaías, mas Deus é quem busca o seu povo. E o tema de hoje, segura na mão de Deus, é muito sugestivo, muito bonito, porque esse povo aprende a segurar na mão de Deus, e deve realmente segurar nas mãos de Deus, mas ele só segura nas mãos de Deus porque a mão do Senhor não está encolhida, que não possa alcançar. Os ouvidos do Senhor não estão tapados, que não possam ouvir. A boca do Senhor não está cerrada, que não possa falar. Deus fala através de sua palavra e atrai com grande amor, com laços de ternura, um povo para ser seu povo. Povo de Deus. Povo de Deus. A melhor coisa que você pode fazer, povo de Deus, é segurar na mão desse Senhor. Nessa mão que já está estendida. Desenvolver este amor que não foi de iniciativa sua, foi iniciativa de Deus. Porque a palavra diz, não foste vós que me amastes, pelo contrário, eu que vos amei primeiro, e vos designei para que vades e des frutos. É maravilhoso. Mas sobre essa temática, segurar na mão de Deus, sempre me reporto de um hino muito conhecido no ambiente evangélico, especialmente brasileiro, porque foi um pastor, Nelson Monteiro da Mota, que compôs este hino. Esse pastor faleceu com 82 anos, há poucos anos atrás, em 2018, lá no estado do Rio de Janeiro. Esse pastor compôs essa música e outras músicas que Deus lhe deu. Mas através dessa música, evidentemente, ele ficou mais conhecido. É muito bonita essa letra. E ele tinha, como pastor, passado por uma decepção muito grande. Estava a ponto, realmente decidido a abandonar o ministério sagrado, pastoral. Mas Deus lhe falou no coração. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. E por aí foi. Essa letra bonita que o ensinou a vencer os empecilhos, as dificuldades, pois quem está servindo a Deus não pode se entreter, não pode dar muita atenção às oposições, às forças contrárias, desde que ele esteja consciente que está fazendo realmente a vontade de Deus. Assim foi no tempo de Neemias, ao reconstruir os muros de Jerusalém. Assim foi no tempo do escriba Esdras, em levar a lei do Senhor ao alcance do povo, a ler em praça pública. E a palavra de Deus diz que a mão do Senhor estava sobre ele, sobre Esdras. É importante a mão do Senhor, nós não podemos olvidar nem dispensar a mão do Senhor. Sabe, você pode dispensar muitas outras coisas, mas queira estar debaixo da potentosa mão de Deus. Não queira se livrar dessa mão. Não queira você mesmo, com suas próprias mãos, construir a sua vida, o seu destino, os seus projetos. Toma na mão de Deus. Seja usado na mão potentosa de Deus, esteja debaixo da mão de Deus, para que você seja bem-sucedido em todas as coisas que fizer. Isso não significa que você não vai ter e não vai encontrar as dificuldades ou oposições, assim como o autor deste mencionada música passou. Faleceu já, depois de passar por infarto e também por um derrame. Ele ainda produziu alguns frutos
com os 80 anos, 82 anos de idade, ele faleceu. Mas a música está aí, a letra é maravilhosa, mostrando que a gente deve segurar na mão de Deus. O que mais você pode ter? Se Deus é o arrimo da sua sorte, se Deus é quem sustenta a nossa vida, a mão do Senhor está estendida para nos abençoar, não está encolhida. Portanto, meu querido ouvinte, meu amigo, meu irmão, reúna sua família, se possível seus filhos, e veja a necessidade que urge de estar debaixo da potentosa mão de Deus, sobre as mãos de Deus, para seguir a vida, para vencer os obstáculos, para servir ao Senhor, para agradar ao Senhor, para cumprir o seu ministério. Cada um de nós que é povo de Deus, que antes não era povo, mas se tornou um povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sim. Cada um de nós tem um propósito na vida e Deus tem um propósito para a sua vida. Não quer estar fugindo nem distantes da mão de Deus. Esteja sobre ela. Que assim a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Amém.